Ah, Luiz, o que é esse Nutella que tanto tu fala? Como é que a gente identifica ele? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu sou o Luiz e eu vou te explicar como é que a gente identifica um Nutella e o que tem dentro do Nutella nesse vídeo. Esse formato de conteúdo começou lá em 2016 aqui no Brasil, mas ele já era muito difundido nos Estados Unidos. Então, o Nutella tem vários nomes. Já foi nugget, já foi pílula, agora é Nutella, enfim, independente da nomenclatura desse vídeo, ele é um vídeo que tem informação. Ela é uma informação rápida, ela é uma informação de fácil absorção e esse vídeo, quanto tempo tem esse vídeo? Esse vídeo varia, tá? Depende muito do expert, da pessoa que está tratando esse vídeo, né? Depende muito do conhecimento dela em relação a conteúdo. Quanto mais tempo essa pessoa está acostumada a fazer conteúdo, mais fácil vai ficar de extrair um Nutella, mais fácil vai ficar de tirar uma ideia boa de dentro desse vídeo, tá? Lembrando que o Nutella sai do vídeo raiz. Então a estruturação do vídeo raiz, quem faz é o expert, a pessoa que detém o conhecimento lá do assunto que está sendo falado. E aí, nessa estruturação é que ele vai determinar como é que esse Nutella vai ser feito. Não, né, assim, especificamente, mas mais ou menos se ele fizer um roteiro bem estruturado, ele já sabe que esse conteúdo vai ser replicável, vai se tornar replicável, e aí ele faz o vídeo pensado, o vídeo longo pensado, para que depois ele possa extrair os Nutellas de uma maneira um pouco mais fácil, um pouco mais simples. E o que tem dentro do Nutella? Dentro do Nutella tem 3 informações: a headline, o vídeo e o que está sendo falado no vídeo. Por incrível que pareça, a gente pega situações onde a imagem do vídeo, né, o vídeo em si, não tem nada a ver com o que está sendo falado. Então isso acaba não sendo um Nutella porque não tem ligação. As 3 coisas precisam ser uma junção para aí sim formar um Nutella. O Nutella eu separo em 3 formatos. Ele pode ser uma big idea, tá? Uma grande ideia bem formada. Ele pode ser uma sacada, né? Uma sacada, falou alguma coisa que fez muito sentido assim, em poucas frases, menos de 1 minuto ou 1 minuto, ele também é um Nutella. E às vezes acontece de ter uma analogia que faz muito sentido, isso também é um Nutella, tá? Para que isso aconteça, para que tu entenda essas 3 partes, isso vai para que tu possa extrair essas 3 partes, esses 3 formatos de Nutella, 3 entendimentos de Nutella, não é o formato, né, mas é o entendimento dentro do Nutella. O que acontece? Depende muito do expert, depende muito do teu cliente. Por quê? Porque depende do que ele vai, de como ele vai falar, de como ele está estruturando esse vídeo e tudo mais. Por quê? Porque uma big idea, por exemplo, uma grande ideia, ela precisa ter uma informação quase que completa, vamos dizer assim, dentro de um vídeo que não pode passar de 3 minutos e meio, entende? Então isso é uma grande ideia, mas às vezes quando a gente pega um cliente que não está tão acostumado ao mercado, que é novo e tudo mais, esse cliente vai dar sacadas, vai dar pequenas informações, né, vai fazer pequenas analogias, mas também se considera um Nutella. Por quê? Ah, Luiz, mas a big idea não era melhor, a grande ideia não é melhor? Ela é mesmo. Ela com certeza, se todos os Nutellas fossem extraídos, todos os Nutellas que fossem extraídos fossem grandes ideias, seria fantástico, correto? Mas o que acontece? Depende da evolução do teu cliente também. Pode ser que com o tempo ele vá passar a ter grandes ideias em Nutellas, né? Mas isso tudo depende de uma evolução no roteiro de produção, depende também da desenvoltura dele na frente da câmera, né? Se ele não tiver uma boa desenvoltura, se ele não tiver o raciocínio para fazer um Nutella, para entender que aquilo vai ser um Nutella, não vai acontecer. Então, existem essas 3 formas, né? Big idea, a grande ideia, sacada e analogia. Só que isso vai depender da desenvoltura e da evolução do teu cliente. Para esses 3 formatos, para tu entender, tem que fazer sentido. Tá? O conteúdo tem que ter um início, um meio e um fim. Ele tem que ensinar algo, ele tem que te ensinar alguma coisa. Tu tem que assistir aquele Nutella e aquele Nutella tu vai sair dele, vai assistir, ele vai dizer assim: ah,
Agora eu sei que eu posso fazer tal coisa com essa informação. Entende? Tem que ensinar algo. Se ele não ensina algo ou fica muito superficial, esse não é um Nutella. Isso não vai passar a ser um Nutella. Muita gente me pergunta qual que é o tempo ideal, ou qual que é o tempo certo do Nutella. O Nutella com 3 minutos é muito melhor do que o Nutella de 1 minuto. Depende. Eu vou dizer que depende. Não existe uma regra fixa para isso, porque depende do teu cliente, depende de como ele ensina. Às vezes ele ensina de uma forma tão clean, tão simples, que às vezes em 40 segundos, 50 segundos, ele consegue explicar alguma coisa. E isso vai ser o Nutella. Como tem clientes que levam 3 minutos, 3 minutos e meio, né? Que no meu ponto de vista, um Nutella não deveria passar de 3 minutos e meio, porque as pessoas não vão ficar 3 minutos e meio assistindo, ou vão se dispersar ali na rede social e vai acabar que não vai conseguir consumir aquele conteúdo da maneira que precisaria. Mas aí 3 minutos e meio é melhor? Não sei, depende, né? Às vezes o teu cliente ele tem uma consciência maior na hora de gravar e ele vai conseguir te explicar exatamente em 3 minutos e meio, início, meio e fim, vai dar uma grande ideia ali perfeita. Mas isso depende. E não está na mão do nuteleiro, por exemplo, definir aquilo para o cliente, né? Será que é bom, será que é ruim? Eu tenho aqui na produtora, por exemplo, a gente entrega Nutellas de 25, 30, 35, 45, 50, vídeos de até 3 minutos e meio. Alguns, em algumas situações, tem até um pouco mais. Luiz, mas por que tu entrega então dessa maneira? Por que eu entrego? Porque eu sento para editar, né, para extrair o Nutella e analisando ele, o que eu faço? Eu tento entender se eu posso, se é um vídeo longo, por exemplo, passou de 4 minutos, né, vamos supor. Eu sento, ouço ele novamente, ouço 2, 3 vezes para ver se eu consigo extrair alguma coisa dali para deixar ele um pouco menor, sendo que se eu extrair alguma coisa, ele tem que continuar fazendo sentido. Se eu tirar alguma coisa e ele perder o sentido, morreu o Nutella, não pode acontecer. Luiz, mas por que tu entrega também vídeos tão pequenos? Porque às vezes, para mim que estou assistindo, faz sentido. Né? Porque eu não vou entender o nicho do meu cliente, do meu parceiro, por completo. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que extrair aquilo que eu acredito que é um bom Nutella e eu mando para o meu cliente. E aí o meu cliente que detém o conhecimento, que conhece o avatar dele, sabe se aquela informação vai ser relevante ou não. Então, tá na mão do nuteleiro extrair boas ideias, ter um raciocínio correto em cima do Nutella, mas não tá na nossa mão de definir se é bom ou se é ruim. Quem tem que definir é o cliente. Por isso que eu e minha equipe, a gente extrai todos eles, né? Claro, às vezes um vídeo de 15 segundos, cara, um vídeo de 15 segundos é muito curto, muito curto. Aí a gente derruba. Mas vídeos de 20, 35, às vezes a gente assiste, mas é uma boa sacada. E aí eu mando para o cliente. Aí o cliente vai dizer, não, Luiz, essa Nutella aqui, vamos eliminar porque não fez sentido, não completou, enfim. Ele vai dar o argumento dele, né? Mas é bom a gente deixar isso muito claro. Dizer para o cliente que quem decide o que é bom e o que é ruim para ele, é ele. A gente extrai, né, tendo o raciocínio correto, manda para ele e deixa que ele defina do conteúdo dele. O nuteleiro, ele vai replicar aquele vídeo longo para vários outros pequenos. Claro, tem que fazer sentido, não é uma questão só de quantidade, tá, gente? Só quantidade, se a gente querer olhar só a quantidade, vai dar errado. Né? A gente só quer dinheiro no bolso, só dinheiro no bolso, quanto mais melhor, tá errado. A gente não vai conseguir extrair o Nutella correto, da maneira correta, porque aí você não está visando a coisa correta, né? O que é analisar o Nutella, ver se o Nutella está ensinando alguma coisa e se ele faz sentido. Se o Nutella ensina alguma coisa, fez sentido, manda para o cliente. Se não chegou perto disso, se quebrou o raciocínio, qualquer coisa do gênero, deleta, nem manda para o cliente. Mas quando fez sentido, manda para ele e deixa ele decidir. Não fica visando só a quantidade. Não, tem que entregar muito. Não. Tem que entregar coisas com qualidade, quantidade e qualidade. Vai ter uma quantidade mês, ok, ótimo, tu tem que entregar aquilo. Mas aí, Luiz, mas e se eu ficar crítico demais e não conseguir, sei lá, entregar a quantidade que o cliente pediu? Aí tu tem que sentar com ele e analisar com ele o que está acontecendo.
se é tu que está analisando errado os vídeos ou se é ele que está produzindo conteúdo e está quebrando muito o raciocínio. Vou dar um exemplo simples, tá? Eu tenho um cliente aqui que ele começou relativamente novo, relativamente não, vamos dizer novo, assim, que ele começou com um método mesmo de 2 raízes meses, 2 raízes por semana e 7 Nutellas. Ele começou fazia pouco. E aí ele começou, Luiz, mas às vezes tu tira um Nutella tão pequeno e às vezes tu joga um Nutella lá pra frente que é o mesmo assunto. Aí eu expliquei para ele, eu falei, não, na verdade o que acontece? Tu faz pequenas pinceladas antes de começar um assunto, né? Perde o raciocínio, vai para outro lado, dá uma pequena pincelada, aí a gente extrai, aí tu volta pro assunto, a gente começa a extração de novo e depois tu volta naquele assunto que tu falou lá atrás. Entende? Aí eu expliquei para ele, falei, muito bom, não tinha analisado dessa forma. Ele me falou, né? Aí eu falei para ele, pois é, cara, isso aqui é uma questão de tu seguir o roteiro, né? Dei a dica para ele, falei, cara, faz o roteirinho, escreve as pontuações que tu vai seguir o conteúdo e tu seguindo o conteúdo, aí tu vai ter o raciocínio lógico em cada etapa, não vai ficar pulando. E aí eu ajudei ele também a roteirar e estruturar o conteúdo dele, né? E eu também tirei a dúvida dele em relação ao Nutella. Por que disso? Por que pula e tal? Então, é bom seguir, né, o raciocínio, entender o que está sendo falado, para a hora que o cliente tiver uma dúvida também poder tirar essa dúvida e não deixar ele assim, não sei por quê. O cliente vai achar estranho, né? Porque a gente está sempre assistindo. Então é importante prestar muito atenção se ensina algo e se aquilo está entregando certo valor. Luiz, mas por que existe essa variação de 1 minuto, 2 minutos, né? Essa variação existe porque a rede social ela é mutável, né? Ela está o tempo inteiro se atualizando, evoluindo, criando mecanismos novos, né? Uma vez o Nutella tinha 1 minuto. Né? 1 minutinho, ele não podia passar de 1 minuto, na verdade 59 segundos, então ele não passava por quê? Porque no Instagram, o Instagram só aceitava vídeos de até 1 minuto, então os Nutellas tinham 1 minuto. Depois, com o tempo, nasceu o IGTV. Aí o IGTV, tu podia subir vídeos maiores, né? Se eu não me engano, de até 10 minutos. Aí os Nutellas evoluíram para ter mais tempo, uma ideia mais formada e tudo mais. Depois de tudo isso, né, que na época não era replicável, o conteúdo não era replicável ainda, eram gravados vídeos específicos de 1 minuto. E depois, quando nasceu as contas maiores, podiam, como é que eu vou dizer, elas podiam publicar vídeos no IGTV de até 1 hora. E aí nasceram os vídeos raiz, e aí dessa ideia do vídeo raiz nasceu o vídeo replicável, que aí tu extraía os Nutellas de dentro para não precisar produzir muito mais, né? Aquela história do tempo, das pessoas não terem tempo para fazer isso o tempo todo, né? E o tempo também depende do nicho do teu cliente, né? Tem nichos que precisam consumir vídeos pequenos porque não tem muito tempo, e outros nichos que dependem de ter um vídeo longo, porque senão não consegue fechar o raciocínio, não consegue ensinar alguma coisa. Então isso também, a questão do tempo realmente é variável. É mais o raciocínio em relação ao vídeo, ao assunto do vídeo, ou aquele assunto de um Nutella específico, se faz sentido ou não faz sentido, se a pessoa consegue aplicar aquela ideia, né, na vida ou no nicho, no mercado dela, ou não consegue aplicar. Se ela consegue aplicar, ótimo, tá valendo. Se ela não consegue aplicar, derruba o Nutella, não vai ser uma Nutella, vai ser eliminado. Mas lembrando que isso quem define é o expert. E como eu já falei aqui em outros vídeos, nos últimos 5 anos o consumo de conteúdo online, o consumo de vídeos online cresceu 165%. E aí muitas pessoas me perguntam, Luiz, mas isso não vai cair, isso não vai parar de acontecer e tal. Olha, para quem está no mercado, para quem está acompanhando a evolução disso há alguns anos, a gente só vê crescente. Quem produz conteúdo quer produzir mais. Quem posta mais vídeo na internet quer postar ainda mais, porque isso gera muito valor para quem um dia pode ser um cliente dessa pessoa. Quem acha que o vídeo vai cair ou que alguma coisa vai acontecer com o vídeo, o vídeo não vai mais existir, muito difícil. Hoje é o conteúdo de mais fácil consumo e de melhor consumo é o vídeo, né? O vídeo passa várias coisas, né? Ele passa a informação, ele passa a credibilidade de quem fala,
correto? Tu vê na fisionomia da pessoa se aquilo realmente que ela está falando é verdade, se ela entende daquilo que ela está falando. Isso tudo a gente consegue com o vídeo, né? Não que uma escrita, de repente, não vá ter um texto, não vai ter relevância, mas pro marketing digital, tá, gente? Pro marketing digital especificamente, o vídeo ele é muito importante por causa de várias coisas, mas vou dar um exemplo. A pessoa que assistiu 25% do vídeo, 50% do vídeo, 75% do vídeo, quem trabalha com marketing digital consegue classificar quem assistiu porcentagens do vídeo. Então, quem assistiu 95% do vídeo, por exemplo, é uma pessoa que está muito interessada. E no marketing digital isso é muito importante para quem faz vídeo. Compreende? Então a tendência é que o consumo de vídeo aumente ainda mais e que as pessoas cada vez mais fiquem mais, como é que eu vou dizer? Que as pessoas fiquem mais exigentes, né, com o tempo, que elas assistam somente aquilo que elas querem assistir. E hoje, né, como eu já comentei em outros vídeos, as pessoas querem assistir as coisas que elas querem, os assuntos que elas querem na hora que elas querem. E isso a rede social permite em qualquer tempo, né? E muita gente me pergunta também, Luiz, mas o Nutella vai no YouTube, vai no LinkedIn, ou só vai no Instagram, ou só vai no Face, ou mesmo que vai no Instagram, não vai no Face. Como é que funciona? Então, gente, isso depende muito de cada nicho, de cada cliente, tá? Nós, editores, a gente precisa só saber as dimensões e fornecer para o cliente as dimensões que ele precisa. Hoje, o formato mais nativo, né, vamos dizer assim, mais utilizado e que... Mais nativo não, né? Que é nativo do Facebook, é o 1080 por 1080, que é o formato quadrado. E o do Instagram é 1080 por 1920, tá? Que é o vertical, e o do YouTube é 1920 por 1080. E aí, muita gente, mas Luiz, eu posso postar no Instagram, e, né? Eu quero postar o mesmo que eu postei de 30 minutos, quero postar no Instagram. Pode também. Mas o vídeo do Instagram não precisa ser vertical, um vídeo de 30 minutos. Né? Um vídeo de 30 minutos é um vídeo que a pessoa precisa sentar, precisa anotar, precisa, né, entender exatamente o que está falando, ela está aprendendo alguma coisa. Então, vai postar um vídeo de 30 minutos. Um vídeo de 30 minutos, ok, pode publicar ele no formato wide mesmo, né, 1920 por 1080. Os vídeos curtos, sim, os Nutellas, aí sim, esses a gente publica ele nos formatos para ficar fácil. Quando a gente está assistindo, tá rolando o feed, né? Tá rolando o feed para baixo, a gente assiste sem precisar clicar. E o vídeo longo, tu já vai precisar clicar, vai precisar, né, colocar o celular numa posição horizontal ali para a gente poder assistir. O Nutelinha não, o Nutella tem que ser quadradinho, tem que ser na vertical, porque ele é de fácil consumo. A pessoa assistiu, legal, e ela já toca para baixo de novo e deixa rodar para ver mais vídeos, né? Muitos editores me perguntam, Luiz, mas por que tu não pede para o teu cliente gravar em 4K ou 2K e meio? Ou colocar mais frames por segundo, né, para ter uma qualidade maior. E eu explico para eles que, né, isso é uma questão variável, mas eu não entendo hoje, o mercado não tem necessidade de entregar um vídeo 4K, por exemplo, para esse tipo de consumo, né? Até porque o cliente que está gravando, de repente, não tem uma qualidade de iluminação boa, não tem um microfone bom, e aí não adianta ele fornecer um arquivo 4K, até porque de repente o nicho dele, né, vamos dizer assim, o avatar dele, ou a pessoa que vai comprar dele, não tem um poder aquisitivo para ter um celular 4K, para assistir 4K, então ele vai estar desgastando tanto ele quanto o pessoal de edição, questão de HD, enfim, várias outras coisas. Eu enxergo hoje que o mercado não tem uma necessidade tão grande assim de querer fornecer arquivos maiores do que Full HD. Eu acredito que o Full HD, ele, né, deixou todo mundo no mesmo padrão assim, e acaba que esse vídeo toca bem em qualquer internet, ele roda de boa, e para quem não roda aí, ok, né, vai lá e diminui, mas normalmente o formato Full HD, ele é um formato que deixa todo mundo no mesmo nível, né? Todo mundo consegue assistir com um celular razoável aí. Espero que vocês tenham entendido o que é o Nutella e como identificar ele. Se tu ficou com alguma dúvida, por favor, comenta aqui, deixa nos comentários a tua dúvida ou qualquer sugestão que tu tenha, vai ser muito bem-vindo. Eu vou adorar poder receber tanto crítica quanto uma pergunta para responder. Se você não quer deixar nos comentários, manda no direct.
Se tu tá no YouTube, se inscreve no meu canal, deixa o gostei. Se tu tá no Facebook, curte a minha página aí, deixa um curtir também no vídeo aqui. Se tu tá no Instagram, a mesma coisa. E se tu quiser compartilhar com o teu amigo que é produtor ou editor, eu tô aqui porque eu quero ajudar, eu tô aqui porque eu quero transformar a vida de muita gente, quero deixar os produtores, os editores muito mais necessários na vida do mundo, no mundo digital, né? Quero ensinar, eu quero poder explicar o que eu faço para que outros editores tenham acesso ao que eu tenho hoje. Hoje a minha produtora edita para o país inteiro e isso me deixa muito feliz e muito satisfeito, muito orgulhoso de estar nesse mundo e me fez muito bem. Eu fiquei anos aí me arrastando em relação a outras produções e eu não conseguia, não me sentia bem, e hoje eu me sinto super bem, sou super realizado com o que eu faço, os meus clientes super reconhecem meu trabalho, e isso é muito gostoso, é bom saber que tu é necessário, o teu trabalho é necessário para os outros, né? E é isso que eu quero fazer para outros produtores e outros editores. E se você tem qualquer dúvida em relação à edição aí, pode me mandar no direct, pode me mandar nos comentários, que eu vou fazer a maior questão de te responder, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!